Olá, queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, lembrar você de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo e também considerar se tornar membro do clube do canal, tá? Tem muito conteúdo exclusivo para você que é membro, planos para todos os bolsos e é isso. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse Divisional Round que vem por aí. Sobre esses jogos que definem os finalistas de conferência, né? Jogos importantíssimos, particularmente eu acho que é uma das melhores semanas da temporada. Então vou falar um pouquinho sobre cada jogo, no final dou meu palpite. E assim, se o seu time não é o que eu apostei, não se preocupa, não quer dizer nada, não quer dizer que eu detesto o seu time ou que eu estou menosprezando, não. É que são dois times, eu tenho que escolher um. Então necessariamente um vai ficar de fora. Tá bom? A gente ultimamente tem que explicar esse tipo de coisa porque tá difícil. As pessoas estão levando as coisas muito por fígado. Mas vamos falar de Chiefs e Texans, que abre esse wild card no sábado, final do dia. A Chiefs e Texans, os Texans vencedores da AFC South, foram o quarto seed, bateram os Chargers com 32-12, depois de um começo de jogo difícil, enquanto os Chiefs vêm da bye week, estão de folga basicamente desde a semana 17. E esse é um fator que pode, talvez, aí no começo do jogo, principalmente, impactar. O ritmo de jogo pode ser uma coisa impactante aí, já que o time não joga desde a semana 17. Então, basicamente, são 3 semanas sem os titulares jogando. Não acho que é algo extremamente preocupante, mas a gente pode ver alguma falta de ritmo no início da partida em especial. Chaves para os Texans vencerem esse jogo. Sim, CJ Stroud é bom jogador. Não jogou bem esse ano? Não, mas enfim, a chave está no outro lado da bola. Os Texans precisam que sua defesa faça o que fez com os Chargers. Criar pressão, e quando você tem uma dupla de pass rushers com Daniel Hunter com mais de 10 sacks, Will Anderson com mais de 10 sacks, e os dois jogaram bem contra os Chargers, você tem uma oportunidade aí. Ainda mais levando em conta que a grande fraqueza dos Chiefs na linha ofensiva, tá, é justamente nas pontas. Ok, o Joe Thuney vai para uma ponta, o DJ Humphries vem para o meio, né, no lado esquerdo, mas o Joe Thuney é um excelente guard, mas ele não é um offensive tackle de origem. Ele não é um jogador de origem da posição. No outro lado, o Jawan Taylor é uma máquina de fazer faltas. Então aqui é uma vantagem que os Texans têm e podem explorar. E se conseguirem isso, conseguir turnovers. Tá? É uma defesa que conseguiu 4 interceptações contra o Justin Herbert no final de semana. O Derek Stingley, junto com o Pat Surtain, os melhores cornerbacks da temporada. Tá? Um cara que consegue turnovers. O Kamari Laster tem 4 interceptações. Conseguiu a 5ª, inclusive, agora contando o playoff. Né? O Kellen Bullock é um cara que sabe roubar a bola, outro calouro. Então, conseguir turnovers, conseguir campos curtos, estabelecer um pouquinho do seu jogo terrestre com o Joe Mixon, não deixar aí o CJ Stroud em situações óbvias de passe é muito importante. Mas, principalmente, conseguir campos curtos, conseguir turnovers, conseguir um pouquinho de frustração no outro lado da bola, gerar pressão com constância vai ser fundamental, é a chave para os Texans. Já para os Chiefs, tá? O que mais preocupa nesse momento é justamente a questão do ritmo, mas pensando nas chaves para os Chiefs isolar os edges, ou seja, quando você enfrenta 2 jogadores que jogam abertos, como o Anderson e o Hunter, o que você quer? Tornar o trabalho deles inefetivo. Como você pode fazer isso? Correndo pelo meio. O miolo ele perde um pouco de força com o Joe Thuney indo para a ponta? Perde, mas ainda assim você tem Trey Smith, Creed Humphrey e o DJ Humphries, que pode fazer um bom trabalho jogando como guard, né? Já que é a tendência que ele joga como guard. Então, machucar essa defesa correndo pelo meio, atacando nesses momentos de corridas diretas com a Isaiah Pacheco, sem muitas mudanças de direção, pode ser um fator interessante. O que você faz? Você deixa esses caras bem abertos virem e você faz dobras no meio, vai no segundo nível no meio. Estou tentando explicar de uma maneira para facilitar. E aí você consegue correr com mais facilidade, em as suas 4, 5 jardas por tentativa, é importante.
Outro ponto é criar confrontos favoráveis. Ok, Derek Stingley e Kamari Laster estão jogando muito bem? Sim. Mas quem é o homem que vai cobrir na função de nickel, ali no meio? Né? Quem vai cobrir o slot? Por quê? Porque ali quem jogava era o Jalen Pitre. Pitre está machucado, tá? Tá machucado há bastante tempo e era um cara de alto nível. Então agora você tem outros jogadores mais frágeis rodando pela função. Então, se você conseguir se mover, colocar o Travis Kelce em confrontos 1 contra o Nickel, se você conseguir colocar o Xavier Worth, que tem velocidade, até mesmo o DeAndre Hopkins, às vezes, para correr essa rota, fazer esse slot fade, né? Corta para fora e vai buscar uma bola contestada, você pode ter vantagem. Então, é um dos principais pontos. Na defesa, eu vejo essa defesa conseguindo performar. O que tem que ter atenção é nos confrontos 1 contra o Nico Collins, né? Especialmente se o Jalen Watson estiver em campo, ele deve ser o cara por conta da desvantagem física que o Trent McDuffie tem por ser um jogador mais baixo, mas eu acho que o time consegue encontrar bons caminhos pressionando o CJ Stroud. Meu palpite, um jogo que no primeiro tempo vai ficar mais equilibrado, no terceiro período os Chiefs começam a tomar o controle do jogo e definem essa partida no último período, vencendo por uns 5 pontos, 6 pontos. Né? Eu acho que essa é a vantagem dos Chiefs. Partindo agora para Lions e Commanders. Os Lions enfrentam os Commanders no jogo da noite. Tá? Jogo de grande potencial de diversão, um jogo com 2 ataques muito produtivos. Tá? E eu quero falar um pouquinho sobre os Commanders que foram o seed 6, foram a Tampa Bay e venceram por 23-20 com um field goal no final do Zane Gonzalez, numa boa campanha conduzida pelo Jayden Daniels. Tá? Então eu acho que é um time interessantíssimo para o primeiro ano de trabalho do Dan Quinn, do Cliff Kingsbury, do quarterback calouro. Time muito legal. Ofensivamente, esse time tem molho. Tá? Tem aquela salsa que a gente gosta. Tá? Aquela coisa assim. O grande X para esse time é identificar as oportunidades de big plays contra essa defesa do Detroit Lions. Tá? Por quê? É uma defesa agressiva, que joga muito homem a homem, que ataca a bola, né? A gente viu Brian Branch, Kirby Joseph, Chelsea Gardner-Johnson, esses caras atacam a bola, mas que tem algumas fragilidades no corpo de cornerbacks, especialmente depois da lesão do Carlton Davis. Então você vai ter, eu sei que o Amik Robertson jogou bem algumas semanas atrás, né? Eu sei que existem outros bons jogadores, mas quando você colocar o Terry McLaurin no 1 contra 1 e notar que o safety não está dando apoio, não tem apoio do safety, você tem que conseguir uma big play nessa situação. Você tem que conseguir uma big play quando o DM Brown cortar para o meio e o safety estiver caindo para a lateral. Então, sim, fazer jogadas explosivas contra essa defesa de Detroit no jogo aéreo é fundamental. É tirar proveito das oportunidades para machucar uma unidade que melhorou na última semana da temporada regular. É uma defesa que ela joga e ela sabe que ela está correndo esse risco e ela aceita correr esse risco. Então você tem que punir ela por aceitar esse risco. Do outro lado, é um ataque muito difícil de parar, mas a melhor forma de você parar esse ataque aéreo, principalmente, é gerar uma pressão interna. O Jared Goff é um quarterback que ele não é super móvel. Então, às vezes vale mais a pena você trabalhar jogando essa pressão, jogando o Jared Goff para dentro, né, obrigando ele a ficar dentro, que é onde ele gosta, mas criando essa pressão interna. Tá? Então, muitas vezes a gente vai ver esses movimentos do jogador de linha ofensiva, de linha defensiva, por vezes até atacando um pouco mais fechado para obrigar o Jared Goff a tentar andar para frente e esse pocket ir fechando. Você não necessariamente precisa conseguir o sack, por vezes você precisa diminuir o pocket, fazer o pocket ficar desconfortável. Não que seja um trabalho fácil, a linha do Detroit Lions é uma linha muito boa em sua totalidade, pontas e miolo, mas é a melhor oportunidade que o time tem. A melhor oportunidade que o time tem ali com Allen, com alguns outros caras, criando essa pressão interna. Já do outro lado, né, já pelo lado dos Lions, a grande chave, manter o Jayden Daniels dentro do pocket, manter o Jayden Daniels sem ser uma ameaça no jogo terrestre. E quando eu falo em ameaça no jogo terrestre, não é necessariamente ele correndo com a bola. É ele saindo do pocket, criando essa ameaça e trazendo a defesa na direção dele. E aí ele explora muito bem esses confrontos.
Ele explora muito bem a ansiedade, como é que eu posso dizer? Qual é a palavra? Me fugiu a palavra. Como é que eu posso dizer? Essa necessidade do defensor de ir até ele. Por vezes ele tira ele tira proveito disso. Essa indisciplina tática, por vezes, ele acaba tirando proveito. Porque o defensor fica naquele X. Se eu não for no Jayden Daniels, ele vai correr 10 jardas aqui, ele é muito rápido. Aí toma um passe nas costas. Então cria um estresse defensivo muito grande. Tá? Então manter o Jayden Daniels dentro do pocket limita o jogo do Jayden Daniels, que é muito bom também saindo do pocket. E aí evitar os confrontos 1 contra 1 com o McLaurin por conta dos caras menores que o time tem e menos técnicos. Né? Então assim, Cliff Kingsbury isolou o McLaurin no lado, você precisa colocar o Brian Branch, você precisa colocar o Garner Johnson, você precisa colocar o Kirby Joseph para dar um suporte. Tá? Os outros jogadores, eu entendo você arriscar o 1 contra 1, mas contra o McLaurin você tem grande chance de se machucar, porque o Jayden Daniels vai ler o pro snap, ele vai ser o alert dele e aí ele vai colocar a bola lá e o McLaurin tem grande chance de ganhar. Bom, palpite para esse jogo, eu acho que os Commanders vão fazer um bom jogo, eu acho que é um jogo com potencial de diversão muito grande, tá? Já falei sobre isso, acho que veremos muitos pontos, mas a vitória vai para o Detroit Lions por uma posse, acho que é um time mais preparado, mais cascudo nesse momento. Passando para o domingo, que abre com Eagles e Rams. 3, 2, 1. Passando para o domingo com Eagles e Rams. Que já aconteceu na temporada regular com vitória dos Eagles. Né? Os Eagles foram o seed 2, venceram a NFC East. Os Rams foram o seed 4, venceram a NFC West. Os Eagles venceram aí na última semana o Green Bay Packers jogando em casa, os Rams lá em Arizona, né, por conta dos problemas em LA, venceram o Minnesota Vikings. Os dois times tiveram vitórias aí boas, né, 27-9 em um e 22-10 os Eagles contra os Packers. Qual é a chave para esse Los Angeles Rams? Fazer algo completamente diferente do primeiro confronto, onde o Saquon Barkley teve 200 jardas terrestres, né? Vencer a scrimmage nas primeiras descidas. Tá? Conseguir vencer a scrimmage em primeiras descidas. Isso quer dizer o quê? Conseguir parar o Saquon em 1, 2 jardas, conseguir jogadas negativas em primeiras descidas. E com isso, obrigar o Jalen Hurts a ter terceiras descidas longas. Tá? E aí você pode trabalhar o blitz como você trabalhou contra o Sam Darnold. Isso quer dizer que eles não vão bater o blitz, que o Jalen Hurts não tem condição de vencer o jogo? Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que escolher. Você vai se machucar pelo Saquon o jogo inteiro ou você vai tentar parar o Jalen Hurts? Eu acho mais fácil você conseguir parar o Jalen Hurts. Isso não quer dizer que você vai conseguir. Tem A.J. Brown, tem Devonta Smith, mas quando você consegue terceiras descidas, você disfarça bem o blitz como foi contra os Vikings, você tem boas chances. O problema é que a linha ofensiva dos Eagles é muito melhor. O time é versado em correr. Então, assim, esse front vai ter que fazer um trabalho muito superior ao que fez até agora para parar o Saquon Barkley nas primeiras descidas. Até o Jalen Hurts correndo nas primeiras descidas é algo que precisa ser melhorado. Ofensivamente, eu acho que o Sean McVay vai precisar usar muitos conceitos com 3-1, né? 3-1 que a gente fala é o quê? 3 jogadores de um lado, um no outro, independente de ser tight end e como se alinham. Por quê? Quando eu coloco 3-1, eu desbalanceio uma cobertura de zona. Eu torno isso mais complicado. E aí eu tenho 3 jogadores, geralmente eu uso aquelas rotas triângulo, aqueles conceitos com triângulos, né? Eu estou tentando sempre deixar a coisa mais fácil possível. Isso aqui é uma explicação extremamente genérica, tá? 3-1 ali. Então você vai soltar a bola muito rápido para tentar pegar essa defesa antes dela reagir. Tá? Foi mais ou menos o que Tampa Bay fez lá na semana 4, atacando nessas rotas rápidas. Então pode ser um bom plano de jogo. E aí você pode obrigar os Eagles a trazerem mais gente para um lado, e aí, quem sabe, colocar um confronto 1 contra 1 na lateral, ter algum momento que o Puka Nacua vai estar 1 contra 1, e aí você pode lançar essa bola lá. O Quinn Mitchell é ótimo, Darius Slay mas se você tem um 1 contra 1 do Puka Nacua, você pode arriscar. Você tem uma boa chance de ter sucesso. Então, essa é a melhor alternativa para mim, para os Rams.
Já a chave para os Eagles é muito simples, é continuar correndo bem como no primeiro confronto, tá? É continuar correndo bem, usar o Saquon Barkley, não ter medo de dar carga para ele. Se ele começar a produzir nas primeiras descidas, tudo fica mais fácil, o time tem uma linha ofensiva muito forte, tá? Conter essa pressão dos Rams, que teve 9 sacks na última semana contra os Vikings, né? Não fazer o Jalen Hurts ter que segurar muito a bola, então é correr bem, atacar por fora, por dentro, conseguir criar esses problemas para esse segundo nível defensivo. E aí quando você consegue colocar o Saquon contra um segundo nível defensivo, você tem grande chance de ter sucesso. No lado defensivo é forçar o Stafford a soltar a bola além da primeira leitura, né? Disfarçar um pouco essas coberturas, conseguir com que o Stafford segure a bola, porque aí você tem pass rush para combater isso. Você tem Nolan Smith jogando bem, você tem Jalen Carter jogando bem, você tem vários jogadores jogando num bom nível. Então, você pode sim, nessas situações aí, conseguir criar problemas para o seu oponente. Tá? Acho que os Rams vão fazer um bom jogo, um jogo melhor do que tiveram na temporada regular contra os Eagles. Acho que os Rams são uma equipe mais preparada do que eram. Tá? Stafford é um quarterback cascudo, mas eu acho que a montanha para os Rams aqui ficou um tanto quanto alta. Acho que os Eagles controlam o placar e vencem esse jogo. Vão ter o controle do tempo de posse e tudo mais, eu acho que dá Philadelphia Eagles nesse jogo. Tá? E para fechar no domingão, à noite, Bills e Ravens. Talvez o confronto mais esperado desse divisional, exceto pelos torcedores dos demais times que estão envolvidos. Tá? Os Bills Seed 2 venceram a AFC East e bateram o Denver Broncos com tranquilidade. O Baltimore Ravens Seed 3, vencedor da AFC North, venceu o Pittsburgh Steelers também com tranquilidade na semana passada. Eu acho que é o jogo mais 50-50, tá? Mais 50-50. A gente vai ver aqui um jogo que os dois times têm a mesma chave, vai estar muito frio, a chance é de nevar e ter vento, e é estabelecer a linha de scrimmage. Estabelecer a linha de scrimmage nos dois lados da bola é uma chave fundamental para os dois. É uma chave fundamental para os dois. Quem conseguir estabelecer esse jogo terrestre com mais rapidez nesse dia deve ter sucesso. Tá? A linha ofensiva do Buffalo Bills ela é melhor que a linha ofensiva do Baltimore Ravens. Tá? Mas eu acho que dá para equilibrar. Tá? No jogo terrestre dá para elas se equilibrarem em algum momento. Para os Bills, obrigar o Kyle Hamilton a transitar pelo campo, ou seja, trabalhar esses passes rápidos, trabalhar esses passes na lateral, fazer com que o Zach Orr tenha que olhar para o seu plano de jogo e pensar, olha, se eu mantiver o Kyle Hamilton lá no fundo, eu tô ferrado, eles vão me machucar, eles vão correr com a bola, seja com o Josh Allen, seja com o James Cook, tá? E fazer o Kyle Hamilton vir para frente, que aí você tem a oportunidade das big plays no 1 contra 1. Tá? E anular o Derrick Henry nas primeiras descidas, anular o Lamar Jackson, fazer com que esse time fique em situações óbvias de passe. Tá? Porque o cerne desse time é correr com a bola. Sim, o Lamar Jackson é capaz de vencer passando a bola, e diferente do Jalen Hurts ali que eu citei, que eu disse que pode vencer o Lamar, eu tenho muita convicção que ele pode vencer. Para mim, ele é um quarterback inúmeras vezes superior ao Jalen Hurts. Tá? Não por acaso é candidatíssimo MVP junto com o Josh Allen. Então esse é o ponto. Estabelecer scrimmage, controlar os early downs e fazer o Kyle Hamilton trabalhar. Do outro lado, além de estabelecer a linha de scrimmage, os Ravens precisam de passes rápidos nas primeiras descidas, não podem ser um time óbvio correndo com a bola. Tá? Precisam correr, mas precisa conseguir alguns passes rápidos, aproveitar essa defesa em zona do Buffalo Bills, atacar nesses passes assim que consiga jardas pós-recepção, eu acho que é uma das grandes chances. E pressionar o Josh Allen rápido, né? Fazer com que o Josh Allen não tenha muito tempo para pensar. Quando ele vai passar para uma progressão seguinte, você já está em cima dele, porque se ele tiver tempo, ele vai te machucar, ele vai conseguir jogadas, ele vai conseguir produzir. É um confronto dos dois melhores quarterbacks da temporada, junto com o Joe Burrow, foram o Lamar Jackson e o Josh Allen. É um jogo que o imprevisível pode acontecer, que um turnover, uma punt, algo nesse sentido pode acontecer. Tá?
E o meu palpite vai ser o Buffalo Bills apenas porque eles estão jogando em casa. Só isso que dá vantagem para o Buffalo Bills aqui. Para mim é um confronto, não é 51-49. É um confronto 50.1, 49.9. Tá? Eu acho que os dois times têm total condição de sair vencedores. E eu já disse e aposto, para mim, qualquer um que sair desse jogo tem condição de ir a Kansas City, fazer um grande jogo e bater o Kansas City Chiefs. É isso então, minha gente. Essa foi a minha prévia da rodada. Tá? Na segunda-feira eu volto com reações aberto para todo mundo. Mas vamos que vamos, tem muito conteúdo exclusivo para membros. Valeu e tchau.